Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7. Preste atenção, não são muitos versículos, são 17 versículos, eu quero ler todos os versículos. Queria que você prestasse atenção neste momento. Diz o seguinte: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegavam à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grandes estampidos sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gat, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos estes lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, porque nós não temos nenhuma dúvida que o Senhor se encontra no nosso meio. Tu és um Deus presente no meio dos nossos louvores, e fizemos isso de coração, ó Deus, e agora nós lhe pedimos por misericórdia, que o Senhor nos abençoe através da Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, Deus, porque por muito preparar, ó Deus, eu não ainda posso ser ungido pelo Teu Espírito Santo, e ainda o Senhor pode falar coisas novas ao meu coração. Eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus que fala constantemente, e eu quero ser um canal para ser usado pelo Senhor. Deus, fala a cada um de nós, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito maligno que possa interferir na nossa compreensão da Tua palavra, que possa nos impedir, Senhor, de viver a realidade da Tua palavra. Ó Deus, nós pedimos, ó Pai, que todo o espírito de confusão, de distração está repreendido deste lugar em nome de Jesus, e lhe pedimos, ó Pai, fala-nos, pois eu te peço isso na autoridade do nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar.
Nós vemos aqui nesse texto uma frase dita por Samuel, que ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda. Quando Samuel, ele pega uma pedra e põe entre Mispa e Sem significa dente, provavelmente era uma rocha que ficava entre Mispa ali, parecida com um dente, uma rocha parecida com um dente. Então eles colocaram o nome dessa rocha. Então ele colocou uma pedra no meio do caminho ali, para todas as vezes que o povo de Israel observasse aquela pedra, pudesse entender que quem dava a vitória ao povo de Israel era Deus. Era Deus. Por quê? Quando você olha nos capítulos anteriores a esse capítulo 7, onde Deus dá uma vitória magnífica sobre os filisteus, nós vemos o povo de Israel sendo constantemente vencido e subjugado pelos filisteus. Ali eles estavam vivendo um momento onde Eli era o sacerdote, seus filhos Hofni e Finéias, eles estavam em pecado, seus filhos, eles estavam cometendo atos ilícitos até no tabernáculo. Eles estavam tirando do sacrifício que era para Deus o melhor da gordura, e eles estavam usando aqui, eles estavam se prostituindo, como os cananeus se prostituíam, e até nos seus cultos eles faziam isso. Hofni e Finéias trouxeram isso para dentro da casa de Deus, e com esse pecado, e claro, se estava acontecendo isso na liderança, o povo de Israel, de uma forma geral, fazia o que queria. Eles estavam completamente perdidos. E antes desse capítulo 7, nós vemos que houve 2 batalhas com os filisteus, no livro de Samuel, contados ainda no livro de Samuel, onde na primeira batalha, eles perderam para os filisteus e morreram 4.000 homens de Israel. E aí eles tiveram a ideia, Hofni e Finéias, de ir pegar a arca do Senhor, que era símbolo da presença de Deus no meio de Israel, e levar para a batalha. E assim eles fizeram. E ao chegar ali para batalhar, morreram 30.000 homens, já não 4.000 mais, mas 30.000 homens de Israel morreram naquela batalha, inclusive Hofni e Finéias, que foram mortos também naquela batalha. E ao chegar a notícia a Eli, a palavra de Deus nos diz que ele já estava velho, cego, muito pesado, ele tombou da cadeira e morreu. Sua nora, que estava grávida, teve um filho ainda prematuro, e que colocou o nome de Icabô, a glória foi-se de Israel. E realmente foi isso que aconteceu, a glória foi-se de Israel. Israel, que foi chamado para ser o povo de Deus, que de forma tão extraordinária Deus os tira do Egito, faz com que eles conquistem a terra prometida, através de Josué. De repente, a glória acabou. Eles continuaram sendo subjugados pelos filisteus. Só que os filisteus na batalha, eles pegaram a arca e levaram para suas terras, e começou a ter praga. Onde a arca chegava tinha praga, porque Deus estava punindo os filisteus, porque eles estavam com um objeto que deveria estar lá, onde era o povo de Deus. E eles começaram e perceberam isso, e devolveram aquela arca. E a palavra de Deus, quando nós lemos nesse capítulo 7 aqui, diz que ela foi para a casa de Abinadab, e eles consagraram seu filho Eleazar para ser aquele que cuidaria da arca ali. Ele cuidava, limpava a arca, cuidava da arca. E o texto nos diz que ficou ali durante 20 anos. 20 anos. 20 anos. Certamente Samuel não tinha nenhuma fama ainda. Ele tinha convivido
ali com Eli, com seus filhos, mas não tinha nenhuma fama, porque aqui nós começamos a ver Samuel adulto. Os teólogos acreditam que ele tinha cerca de 40 anos, quando isso aqui aconteceu. E de repente Samuel entra em ação, depois de 20 anos, certamente quando houve aquela batalha, ele tinha cerca de 20 anos, agora 40, 20 anos se passaram. Samuel cresceu na presença de Deus, Samuel amadureceu, Samuel se tornou um grande homem de Deus, e de repente ele começa a entrar em cena, e ele vem aqui nesse texto mostrar para aquele povo que Deus, Ele está conosco, Ele é a nossa pedra de ajuda, mas existe algumas coisas que tem que acontecer no nosso coração para que isso seja uma realidade. Não adianta a gente, como povo, achar que eles eram o povo de Deus, nós podemos ir para a batalha de qualquer jeito. E às vezes tem pessoas que frequentam a igreja há anos e anos e anos, e acham que vão ter vitória contra Satanás, que Deus vai os abençoar. Não vai, porque não adianta ser só chamado de cristão, tem que ser cristão de verdade. Não adianta ser como eles achavam que era o povo de Deus, tem que ser povo de Deus de verdade. Por isso eles foram derrotados na batalha contra os filisteus. Depois eles começam a usar o símbolo da arca para a batalha. E quantos cristãos estão usando isso? Coisas, Bíblia aberta no Salmo 91, como se fosse espantar demônios. Acham que a presença de Deus está ali. Não está. Amuletos, ornamentos, santos, achando que a presença de Deus está ali, e não está. Não está dessa forma. Não é dessa forma. A vida da gente tem que ter uma mudança. E Samuel está aqui mostrando para eles, e o texto nos diz que os filisteus foram vencidos e nunca mais eles tiveram a mesma força. E muito pelo contrário, o povo de Israel começou a resgatar aquilo que foi roubado. Quantas coisas que Satanás tem roubado da gente, quantas vitórias Satanás está tendo sobre as nossas vidas, porque nós estamos com superstições, achando porque nós somos o povo que vai à igreja, que adora a Deus, que faz orações, que lê de vez em quando a Bíblia, que isso é o suficiente. Deus, Ele quer mais da gente. Ele quer uma vida diferente da gente, para nós termos a vitória. E eu queria falar de algumas coisas que Samuel mostra nesse texto, que são importantíssimas para as nossas vidas, para nós termos a vitória e poder dizer, colocar uma pedra no dia de hoje na nossa vida ali e falar assim, essa é a nossa pedra de ajuda, é Jesus. Ele muda a nossa história, e até aqui nos ajudou o Senhor. Nós podemos chegar no final do ano e colocar uma pedra e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E será a mesma pedra, que é Jesus Cristo, que é a pedra de ajuda. A pedra que nós temos de ajuda é Jesus Cristo. E nós não podemos, de forma nenhuma, fazer como o povo de Israel, mas vamos fazer diferente aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. E a primeira coisa que Samuel fala com eles é o seguinte, que eles deveriam tirar os deuses estranhos. Os deuses estranhos. Então diz aqui no versículo 3, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Você quer ser livre do diabo? Você quer vencer de verdade? Você quer que realmente Jesus Cristo seja a sua pedra de ajuda? Tem que tirar os falsos deuses. Aqui, no caso, até o versículo 4, diz o seguinte, então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Então, nós vemos aqui que eles tiraram do meio deles os deuses que eles estavam servindo, que eram os mesmos deuses cananeus,
Aqueles deuses que Deus falou com ele: ó, quando você chegar lá, vocês vão destruir aqueles povos e os seus deuses. Então ele cita aqui os principais deuses dos cananeus. Primeiro, Baal, que era filho de El, o Deus todo-poderoso dos cananeus. E Baal era o Deus da chuva e do trovão. Então ele era o senhor da agricultura e da pecuária. Porque sem Baal era impossível plantar, porque ele que mandava a chuva, ele que tinha a força do trovão para mandar a chuva. Eles acreditavam nisso. E o povo de Israel se afastou de Deus e começou também a adorar Baal. E Astarote era a deusa feminina, deusa da fertilidade. E eles cultuavam Astarote através dos seus cultos de prostituição, onde existiam prostitutas cultuais, pessoas que estavam ali como prostitutos para que as pessoas adorassem a deusa Astarote, que é para os gregos Afrodite, né? A deusa Diana dos Efésios, que é a mesma deusa, nomes diferentes, e que recebe esse nome, e era a deusa da fertilidade. Então eles, para ter fertilidade da sua terra, para serem produtivos, para ter fertilidade como pessoas, eles adoravam Astarote. Então Deus ordena, aqui Samuel fala: tem que tirar os deuses estranhos do meio de vós. E às vezes a gente fica achando que são apenas ídolos de madeira, de ferro, de prata, de ouro, de barro. Não, não é só isso. Deus é tudo o que nós colocamos na frente do Deus Todo-Poderoso. Tudo que nós colocamos na frente de Jesus se torna um Deus para a gente. Às vezes o dinheiro se torna um Deus. Quantas pessoas têm amado o dinheiro a ponto de afastarem de Deus, porque estão tão ocupadas para ganhar dinheiro, que não tem tempo para adorar a Deus. Então eles contam e recontam, e olham as suas contas bancárias, e visitam os seus imóveis, e olham as suas escrituras, e olham, só pensando no dinheiro. Deus deles se tornou o dinheiro. Olha, Deus pode abençoar-nos e nos dar toda a provisão financeira que nós necessitamos, e até mais, te dá abastança, para que você possa ajudar outras pessoas. Coisa boa é quando você pode ajudar uma pessoa que está necessitada, ou uma instituição filantrópica que necessita. Então o dinheiro é uma coisa boa, desde que ele não se torne o nosso Deus, desde que ele não tome o lugar de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando nós começamos a amar o dinheiro, ele vai se tornar um horror na nossa vida, vai nos destruir. Muitas vezes é o sucesso, é o nosso Deus. Quantas pessoas que começam a achar que eles são deuses porque eles têm muito sucesso, e eles se agarram no sucesso e não podem perder o sucesso por nada nesse mundo, e fazem qualquer coisa para manter o sucesso, e se afastam totalmente de Deus. Às vezes coisas que até são importantes para a gente, uma casa se torna o nosso Deus. Não posso, eu não tenho tempo, porque eu tenho tantas coisas para fazer na minha casa, e se esquecem de Deus. Quantas pessoas, e isso aqui eu já vi muitos, que o Deus se tornou uma chácara, ou uma terra, uma fazenda. Eram adoradores de Deus, Deus abençoou, Deus prosperou, aí compraram a chácara, aí começaram a ir sábado para a chácara, aí sábado ficou pequeno, porque são muitas atividades na chácara, e precisam ir também no domingo, e se afastam da casa de Deus, e não adoram mais a Deus, e não tem tempo mais para Deus. Quantas vezes, né, é o nosso trabalho, Deus nos dá um trabalho, e nós começamos a prosperar, e o trabalho toma tanto conta da nossa vida, que se torna o nosso Deus.
E quando nós assustamos, não temos mais tempo para Deus, nem para orar, nem para ler a Bíblia, nem para vir à casa de Deus. Deus começa a ficar em segundo lugar, em terceiro, em quarto lugar. Por quê? Quantas vezes um filho se torna o nosso Deus? Quantas pessoas? Não posso fazer isso na igreja mais, não posso mais ir em programação nenhuma. Por quê? Porque o filho é bênção. Filho tem que aprender a vir na igreja. Filho, Deus te deu para te abençoar, e não para ser um impedimento na sua vida. Se ele começar a ser um impedimento para você vir à casa de Deus, para você orar, para você estar lendo a palavra de Deus, ele se tornou um ídolo na sua vida. É a verdade. Nós não gostamos de ouvir, achamos que é só os ídolos de barro, de ferro. Não. Tudo que entrar na sua vida, na frente de Deus. Então, você quer ter vitória? Você quer ter a pedra de ajuda? Tira os deuses estranhos da sua vida. Tira tudo que tem te impedido de adorar a Deus de todo o coração. É Deus em primeiro lugar. Nós não estamos falando aqui para você abandonar sua família, nem abandonar seu trabalho, nem abandonar nada. Nós, se quisermos, nós temos tempo para tudo, mas a prioridade tem que ser Deus. Quando você coloca Deus como prioridade, sabe o que vai acontecer? Deus vai trabalhar por você. Deus vai lutar as suas lutas. Os inimigos serão derrotados um a um, porque Deus está do seu lado, porque você o colocou em primeiro lugar. Samuel estava ensinando para esse povo: tira os deuses estranhos, tira, não deixa nada que venha atrapalhar esse convívio. Durante anos e anos, o que nós fizemos? Nós trouxemos os deuses estranhos até para o tabernáculo, nós trouxemos para dentro da casa de Deus, e às vezes os deuses estranhos estão até dentro da casa de Deus. Tem pessoas que adoram mais um pastor do que a Deus. Se o pastor falar alguma coisa errada, e nós sabemos disso, nós vemos isso, o pastor cometeu alguma coisa séria e grave, ele, em vez de ver que está errado e falar, não, está errado, ele fica do lado do pastor contra Deus, contra a palavra de Deus. E idolatria. Nós temos que tomar cuidado para os ídolos estranhos não entrarem na nossa vida, não contaminarem a nossa alma, porque senão nós seremos derrotados, atrasados nas nossas bênçãos. Quantas bênçãos eles poderiam ter tido? Vitória sobre os filisteus, conquistar o território todo, enriquecimento ali na sua terra, prosperidade, porque Deus mandaria chuva e mandaria filhos, mas atrasou tudo na sua vida. Pelo contrário, perderam seu território para os filisteus e foram conquistados. Tanto atraso porque colocaram os deuses estranhos na sua vida. A segunda coisa que Samuel coloca aqui que é importante é a oração. A oração, no versículo 5, ele diz o seguinte: disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Esse povo tinha deixado a arma mais poderosa que nós temos. A arma mais poderosa que nós temos. Sua vida de oração. Eles se esqueceram. Muitos deles não sabiam nem como orar. Samuel chama e fala: olha, vamos nos reunir aqui. Eu quero que vocês se congreguem, e eu vou orar por vocês. Antes de ir para a batalha contra os filisteus, nós temos que orar. Antes de ir para a batalha na vida, nós temos que orar. Antes de mudar de emprego, nós temos que orar. Antes de mudar de cidade, nós temos que orar. Antes de casar, nós temos que orar. Antes de pedir a Deus, antes de ter uma profissão, nós temos que orar.
A oração nos orienta, porque nós conversamos com Deus, porque orar não é vãs repetições, de forma nenhuma. A oração é uma conversa, onde você fala com Deus e ouve a Deus. Você para ouvir, você reflete, e Deus certamente nos orienta. Quando nós oramos, as coisas acontecem diferente. Samuel aqui estava trazendo o povo, falou: olha, vocês querem a ajuda de Deus, vocês querem que a pedra de ajuda, que Ebenezer, esteja na vida de vocês, então é preciso oração. Foi através da oração que Pedro, mesmo preso entre soldados, cadeias, Deus o libertou. Foi através da oração que Paulo e Silas estavam ali cantando e orando a Deus, e as cadeias tremeram, estremeceram, houve um terremoto, e Deus mudou a história deles, não só deles, mas também dos outros presos que estavam ali, inclusive do carcereiro que se converteu. A oração é que quebra os grilhões de Satanás, a oração que faz com que o inimigo fique cego e não nos enxergue, é a oração que muda a história da nossa família, é a oração que faz com que as pessoas sejam curadas e libertas no nome de Jesus. Enquanto nós não compreendermos isso, e por isso, nós temos a oportunidade de começar um ano, e chegar no final do ano e colocar nossa pedra lá na frente, como um marco, e falar assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Mude a sua vida. Se você não orava, se você não tem tempo para orar, se você tem orado no pior momento do seu dia, quando você está mais cansado, separe o melhor do seu dia para oração, comece de manhã orando, não faça nada na sua vida sem oração, e você vai ver a diferença, e o inimigo sendo derrotado no nome de Jesus. Samuel chega para eles, e certamente Samuel era um homem de oração, ele aprendeu certamente com sua mãe, Ana, para tê-lo, ela era estéril, ela ia todos os anos, e orava, e clamava, e não desistia da sua oração, ao ponto de Eli achar que ela estava embriagada, tamanha a sua intensidade de oração. Não há nada que não possa ser mudado pela oração. Samuel era um exemplo disso. Sua mãe era estéril, e foi mudado a história de Ana pela oração. Então a oração pode mudar a história da sua vida. Você vai ver os inimigos sendo derrotados, Satanás sendo derrotado, e os filisteus caindo por terra, e você vai obter a vitória no nome de Jesus. Então mude completamente a história da sua vida. Jesus Cristo nos ensinou tanto isso, né? Ao pegar os 5 pães e 2 peixes, a primeira coisa que ele fez o que? Ele deu graças a Deus. Estava orando. Jesus, para começar o seu ministério, ele passou 40 dias em jejum e oração, porque ele queria nos ensinar que nós vencemos através da oração. Então que você possa pensar e refletir, para você não chegar no final do ano e ser mais um ano, e daqui a 20 anos, como aconteceu aqui, que a arca ficou ali na casa de Abinadab, 20 anos de história perdida, 20 anos sem vitórias, 20 anos sendo subjugado pelos filisteus, pelo inimigo, 20 anos, a gente não toma as medidas que temos que tomar, e ficamos com a história estagnada, parada,
Deus tem uma linda história para escrever a cada um de nós, mas sem oração, nada vai acontecer. Terceiro, precisa haver arrependimento de pecados e uma entrega total a Deus. Arrependimento de pecados e entrega total a Deus. Versículo 6 diz o seguinte: congregaram-se em Mispa, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. O que aconteceu para que eles fossem vitoriosos contra os filisteus? Enquanto eles não se arrependeram dos seus pecados, porque Deus não ouve oração de quem está com a vida em pecado. Enquanto eles não chegaram e se arrependeram, aqui o texto nos diz que eles tiraram água e derramaram perante Deus. É um sinal de penitência, é um sinal de arrependimento de pecados, o derramar da água, é um sinal de entrega total na presença de Deus, porque a água, para eles, era muito preciosa, porque eles viviam em desertos, a água é muito difícil, não tem água, como nós vemos aqui, nós temos em frente à igreja um rio doce, ainda com tanta água, mas para eles, quando o derramar da água, significava entrega, porque era a vida deles. Sem água não há como plantar, sem água não há subsistência. Nós precisamos da água para nós vivermos. Então, ao derramar a água ali, eles estavam dizendo: Senhor, nós entregamos a nossa vida totalmente no teu altar, e nós reconhecemos que nós pecamos contra o Senhor e estamos arrependidos dos nossos pecados. É impossível nós obtermos as nossas vitórias se nós não reconhecermos as nossas falhas, as nossas imperfeições, aquilo que nós estamos fazendo de errado. Muitas vezes são coisas muito simples, como uma mentira, e às vezes são coisas pesadas, como um pecado sexual na nossa vida, que nós sabemos que é pecado, e muitas vezes nós persistimos naquele pecado. Muitas vezes é alguma coisa que nós estamos fazendo em relação a alguma coisa que tem corrompido a nossa alma, e nós insistimos naquilo, e nós ficamos como que tentando nos enganar, porque ninguém engana a Deus, nós nos enganamos, porque nós sabemos que, nós que temos o Espírito Santo, nós sabemos que aquilo que estamos fazendo está errado, e a palavra de Deus, ela nos instrui claramente dos nossos pecados, mas muitas vezes nós insistimos e queremos ter a vitória. Não vamos ter a vitória. Hófni e Finéias, eles pecaram contra Deus, a vida deles foi uma derrocada até a morte, até eles chegarem à morte numa batalha. Por quê? Porque eles estavam achando que Deus não estava vendo o que estava acontecendo na vida deles, e não se arrependeram dos seus pecados, porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, a palavra de Deus nos diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo, que nos perdoa dos nossos pecados, e que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Então é preciso arrependimento dos nossos pecados. Você quer ter vitória na sua vida? Arrependa-se. Samuel estava aqui ensinando coisas que eles já sabiam no passado, mas que não estavam fazendo, e por isso eles estavam sendo derrotados. Quantas vezes nós ficamos reclamando: Deus, mas eu estou tendo tanta derrota na minha vida. Analise
se não está faltando alguma coisa, algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser confessado, no nome de Jesus Cristo, para que você possa ter a sua vitória. A palavra de Deus nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É como se tivesse uma parede entre a terra e os céus. As nossas orações não conseguem ultrapassar essa parede chamada pecado, porque Deus é santo, e Ele ouve a oração de um povo santo, um povo que se arrepende dos seus pecados, não um povo que nunca peque, porque nós estamos sujeitos a pecar, mas um povo que peca, pode pecar por acidente, mas se arrepende dos seus pecados, e não quer cair mais naquele pecado, e assim é que eles poderiam ter a vitória. E para nós terminarmos, quarto e último ponto aqui da nossa mensagem, para nós obtermos a nossa vitória e podemos chegar no final do ano e dizer: Ebenezer, pedra de ajuda, até aqui nos ajudou o Senhor. A vitória foi dada com a morte do Cordeiro. Versículo 9 e versículo 10 diz o seguinte: tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegavam à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grandes estampidos sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Quem que nos dá a vitória? É porque nosso braço é forte? Quem nos dá a vitória é Jesus. O cordeiro que foi sacrificado aqui era um tipo daquilo que Jesus Cristo significa hoje para nós. Então, quando eles estavam sacrificando o cordeiro, eles estavam sacrificando como símbolo do arrependimento de pecados, como reconhecimento do Salvador, reconhecendo que só o cordeiro, o sacrifício do cordeiro poderia dar a vitória. E quando nós entendemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e entendemos que não é a nossa força, não são os nossos méritos, não é porque nós somos bons, mas porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu na cruz do Calvário, e Ele venceu através desse ato o pecado por nós. Ele venceu o diabo e venceu o último inimigo, que é a morte. Ele venceu todas as coisas, e a palavra de Deus nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós só podemos ter a vitória. Eles só obtiveram a vitória. Eles oraram, sim. Eles se arrependeram dos seus pecados, sim. Mas eles precisavam entender que tudo isso, a vitória sobre a vida deles, veio porque o Cordeiro foi sacrificado. A vitória na nossa vida veio porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. A sua morte, que parecia uma derrota, nos trouxe vida e nos trouxe vitória. Por Jesus, nós somos mais que vencedores. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31, diz o seguinte, um texto tão lindo, e que nós deveríamos ter ele decorado, para nós falarmos todos os momentos que as batalhas vierem, e nós entendermos que quem fez tudo isso por nós foi Jesus. Versículo 31 em diante diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles precisavam entender que ao sacrificar o cordeiro, Deus era por eles novamente. O texto não diz aqui, de forma nenhuma, que a batalha
começou a ser vencida por eles. Aqui o texto nos diz que trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que eles foram derrotados. O historiador Joséfo, que conta a história do povo de Israel, e muitos livros escritos, paralelos à Bíblia sobre a história do povo judeu, ele conta que esse dia dessa batalha, dirigida por Samuel, houve tanto trovão, não sobre o povo de Deus, mas tanto trovão, tanto relâmpago sobre o povo filisteu, que muitos deles morreram queimados pelos relâmpagos. E a terra abriu, e muitos deles foram engolidos vivos, porque Deus agiu para mostrar que a vitória, quem dava era Deus. A nossa parte é ser fiel a Deus, mas quem dá a vitória é Deus. Depois eles perseguiram até o resto de filisteus, mas filisteus já amedrontados, correndo covardemente da batalha, porque Deus já tinha dado a grande vitória. E ainda continuando, no versículo 32, diz o seguinte: aquele que nem poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não poupou nem o seu filho, Ele não poupou o seu filho para me abençoar e te abençoar, para nos dar as coisas que nós necessitamos nessa terra, para nos dar as vitórias que nós precisamos nessa terra. Versículo 33 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus nos justifica. E se somos justificados, lavados, purificados pelo sangue de Jesus Cristo, podemos ter a certeza que ao chegar lá na frente, nós vamos colocar a pedra de ajuda e falar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Coisa boa é a gente olhar a história da vida da gente e olhar para trás e falar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós podemos mudar a história completamente. O versículo 34 diz o seguinte: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que coisa maravilhosa! Já pensou nisso? Quando nós somos fiéis a Deus, nós temos Jesus que está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Ele intercede por mim e por você. É precioso e maravilhoso isso. E para terminarmos, o versículo 37 de Romanos 8 diz o seguinte: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores, super vencedores, por aquele que nos amou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Talvez você não tenha tido a experiência de viver essa vida de vitória. Talvez você está vivendo um momento que está se sentindo derrotado, totalmente derrotado, não está vendo saída, não está vendo solução. Talvez passa ano após ano, e você olha, a vida está do mesmo jeito, como o povo de Deus, chamado povo de Deus, estava ali. Eles conheciam a Deus, só não estavam servindo a Deus como deveria.
Aí Samuel fala com ele: tira os deuses estranhos, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, tenha uma oração, comece hoje orando, arrependa-se dos seus pecados, entrega totalmente, derrama água, derrama aquilo que você tem mais de precioso, que é a sua vida, no altar de Deus. Entrega total, não meia entrega, mas entrega total, e creia que Jesus Cristo já pagou um alto preço para te dar a vitória. Falta você tomar posse disso, entender que Jesus Cristo, Ele intercede por nós, Ele luta as nossas lutas, e Ele nos dará a vitória no nome de Jesus. Feche os olhos. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você que tem se sentido derrotado. Olha para trás no ano de 2018 e tantas derrotas. Talvez algumas mudanças precisam existir. Talvez é tirar os deuses estranhos. Tira tudo, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Talvez você não tenha tido uma vida de oração, está faltando isso, você quer falar com Deus. Ou talvez um pecado que você ficou agarrado com ele. É noite de arrependimento, é noite de dizer para o Senhor: Senhor, eu quero entregar totalmente a minha vida no teu altar. Chega de ser derrotado, e pedir o sangue do Cordeiro que te purifique de todo o pecado e transforme a sua vida. Se Deus falou o seu coração, eu queria orar com você. Eu queria que você saísse desse lugar com a certeza que você está colocando uma nova pedra. Chega daquela vida, é uma nova pedra, a pedra de ajuda. Você está colocando Jesus totalmente na sua vida e falando: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê essa vitória nessa área. Estou cansado de ser derrotado, eu quero a vitória. Troveja nessa noite sobre os inimigos, transforma a minha situação, luta minha luta, Senhor. Se Deus falou no seu coração, eu queria convidar você a ficar em pé e falar com o Senhor: Senhor, eu entendi que essa palavra é para mim, em nome de Jesus. Se Deus falou no seu coração, fique em pé, e eu queria orar com você, para que você saísse deste lugar transformado. Deus abençoe as suas vidas. Se Deus falou, não fique sentado. A vida, ela precisa que a gente tome atitudes. Ao colocar aquela pedra naquele local, Samuel estava tomando uma atitude, falando: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos deu a vitória. E nós precisamos ter atitudes de falar com Deus, não é para as pessoas, todos que estão orando, intercedendo. Você precisa entregar e falar com o Senhor: chega, eu quero ter um ano vitorioso, eu quero ter uma vitória, eu quero ter uma transformação na minha vida. Chega dessas derrotas, chega de filisteu me derrotar, mas eu quero tomar posse daquilo que Satanás roubou da minha vida. Assim como Deus deu de volta, Ele vai te dar de volta tudo de novo em nome do Senhor. Ele vai transformar situações, porque Deus, Ele atua nas nossas vidas. Mas é preciso mudança, é preciso atitude. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Ó Deus, os Teus servos estão de pé na Tua presença, e não tem lugar melhor do que estar na Tua presença e poder falar com o Senhor. Ó Deus, abençoa esses queridos, dá força, dá nova atitude nesse ano. Deus, eu tenho convicção que ao chegar ao final desse ano de 2019, eles vão poder olhar para trás e vão poder falar: até aqui nos ajudou o Senhor,
Deus, que coisa boa é ver o Senhor escrevendo uma história na nossa vida, é ver o Senhor transformando as coisas, é ver a tua bênção chegar, ó Deus. Ó Deus, por que nós não fazemos o que é certo? Ó Deus, quanta incompreensão da nossa parte. Ó Deus, que esse ano seja um ano diferente de oração nas nossas vidas, que seja um ano de entrega total, que seja, Senhor, um ano de reconhecimento que é o Senhor que vai lutar as nossas lutas. Nós precisamos tanto do Senhor, nós dependemos do Senhor. Sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para vencer, sem Jesus nós estamos, Senhor, certamente derrotados. Que haja essa compreensão em cada um de nós, e que possamos levantar o Teu nome, Senhor, nas nossas vidas. Abençoa todas essas pessoas que estão de pé, não na presença de homens, mas na Tua presença, e eu sei, ó Deus, que haverá mudança, e eles serão mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, continue falando ao nosso coração, te peço isso em nome de Jesus, amém.